Olá, estamos aqui já na nossa quinta aula, no nosso módulo de dermatologia e fitoterapia biocompostos. Sou o Guilherme Marques e agora eu vou falar sobre quais compostos bioativos que são usados nas doenças inflamatórias mais clássicas cutâneas. Na dermatologia temos 3.000 doenças dermatológicas, é muita, claro que eu não vou conseguir passar por todas, mas eu vou falar daquelas que mais estigmatizam ou são mais comuns no nosso dia a dia. Tá? Já fiz minha apresentação nas primeiras aulas. E o objetivo dessa aula é basicamente apresentar quais bioativos que têm evidência, né, nessas inflamações cutâneas, discutir os mecanismos moleculares e as aplicações clínicas, então compreender quais são essas vias de ação, quais são os alvos moleculares, pensando até naquelas primeiras aulas de anatomia, naquela terceira aula de bases moleculares também, que nos norteiam a escolher qual que é o melhor bioativo ou fitoterápico. E também relacionar compostos a doenças específicas, pensando nesse grande enquadramento do que vai tratar uma inflamação, do que vai acalmar a pele, do que vai tratar a cicatrização e daí em diante. Então, qual é o panorama, né, das dermatoses inflamatórias? É um grande desafio terapêutico, porque em grande parte a gente está, primeiro, né, com doenças que estão muito expostas, isso pode atrapalhar o convívio social, elas estigmatizam, a gente não pode, tal qual na estética, a gente também já não pode mais subestimar e falar, pô, olha lá, a paciente aí tá brava por conta do tamanho do nariz, sendo que para essa paciente, toda vez que ela olha no espelho, ela vai pensar só naquilo. Aqui é exatamente igual, ele vai pensar naquela crosta, naquela inflamação, naquela caspa que está ali perto da área da barba, que está acumulando nos ombros, e por vezes vai ficar com vergonha em se expor, em sair para uma festa, para um ambiente social. Isso pode ter um impacto muito maior, muito psicossocial, né? Muito mais profundo no aspecto psicossocial do que vocês imaginam. E os tratamentos convencionais, de um modo geral, eles ficam restritos, não somente, né, a isso, mas há muito corticoide envolvido. E, de novo, corticoide tem nome e sobrenome, corticoide tem potência, corticoide tem posologia, corticoide tem ainda, né, que seja essa grande família, mas há diferenças brutais entre uma hidrocortisona e uma betametasona. Uma mometasona para uma criança, ou usar na mesma criança clobetasol e ela é recém-nascida e tem uma absorção muito maior. Então a gente tem que ter cuidado, não é tudo pomadinha. A gente tem até uma grande luta em tirar algumas pomadas que são à base de neomicina e bacitracina e já foram tão apostadas, tão utilizadas, que já perderam até a sua eficácia, especialmente com neomicina. Ou aquelas pomadas que prometem curar tudo, que vão lá no balcãozinho da farmácia, não seja esse profissional, mas falam que aproveita-se, vale-se de tudo. E você vai ver, tem cetoconazol antifúngico, uma neomicina que já não pega mais bactéria nenhuma, de tão alastrado que está esse uso, de tão... enfim, de tão precarizado que já está, assim, de se prescrever para qualquer coisa, e além disso ainda tem um corticoide lá para trabalhar, podendo gerar uma tina incógnita, que é uma lesão fúngica cutânea em outro local que não tem nada a ver, que nem está proliferado com aquele fungo, mas gera-se mais problemas lá para o dermatologista olhar, entender e tratar. Então, apesar dessa eficácia também, desses corticoides, desses possíveis antifúngicos, a longo prazo pode gerar também efeitos adversos. Nesse contexto, tem esse interesse, né, crescente aí por compostos naturais, como a gente falou na aula anterior, e que tenham essas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Eu queria citar aqui a grande classe dos flavonoides, né, eles são um destaque anti-inflamatório. A maior parte dos mecanismos de ações, claro que tem flavonoides e flavonoides, mas de um modo geral, se eu tivesse que sintetizar e agrupar, o que a maior parte deles fazem é a atuação naqueles fatores de transcrição mediados por NF-kappa-beta e também por MAPK. Né? Algumas proteínas, algumas enzimas, na verdade, fatores de transcrições que acabam sendo soltos, ativados e tem toda uma atuação num contexto inflamatório que é muito complexo, gerando descargas de citocinas. Né? E entre essas interleucinas, citocinas, eu posso trazer aqui interleucina 4, 6, A8. E o efeito antioxidante desses flavonoides, né, eles conseguem, além de combater radicais livres que porventura podem piorar, ou produtos, né, desse estresse inflamatório que podem
piorar cada vez mais esses quadros eczematosos, ele também consegue estabilizar mastócitos. Para quem não lembra, mastócito é aquela célula que vai lá, degranula, tem uma degranulação mastocitária quando a gente tem uma reação alérgica, por exemplo, mediado por histamina. A histamina vai lá, degranula esse mastócito ele começa a se diferenciar até um ponto que você tem, por exemplo, uma urticária. Então, aquela lesão sobrelevada, esbranquiçada no meio, recrutamento de neutrófilo ali tentando conter. São quadros complicados que podem levar até angedema. E os exemplos principais aí de flavonoides, eu vou trazer a narirutina, né, que é muito presente em frutas cítricas e que inibe a COX-2, a ciclooxigenase 2. Se vocês lembrarem, é basicamente uma das conversões ali, ajuda, né, auxilia nas conversões do ácido araquidônico, que é uma grande molécula ali que amplia esse leque anti-inflamatório, gerando prostaglandina E2 e toda uma cascata que, a depender de qual linfócito que vai lidar com isso daí, vai levar para um eixo de interleucina. Por exemplo, a psoríase 17, 22, 4, interleucina 31, lá na dermatite atópica, que é o que realmente promove o prurido e não histamina, por isso que não adianta você usar antihistamínico como dexclorfeniramina, prometazina, hidroxizina nos pacientes com dermatite atópica. Vou falar também da isorranetina, né, que reduz essa expressão também de espécies reativas de oxigênio, aqueles vasodilatadores também vinculados com óxido nitroso, que também tem uma boa absorção cutânea, de um modo geral, os flavonoides, e um baixo risco de irritação. E nas aplicações clínicas, você tem algumas aqui, mas a dermatite atópica, né, com a redução do edema, do eritema, do eczema pruriginoso, né, que tem um efeito antialérgico também quando a gente pensa naquela degranulação mastocitária, e nas formulações tópicas com uma boa permeação também. Então toda essa classe ela atua, né, de uma maneira muito clara sobre essas vias inflamatórias e modula a produção de citocina, inibe vias responsáveis pela ativação de respostas inflamatórias crônicas na epiderme e também lá mais abaixo na derme supervascularizada. Falar das xantonas e sua atuação multitarget, então muito plural, e vou trazer a alfa-mangostina, né, e a gama, né, mangostina, que é um mangostão, né, vem dessa planta, né, e também na mangliferina, né, que são essas espécies do gênero da Manglifera. O mecanismo de ação, basicamente, entra lá também nas vias do TNF-alfa, do fator de necrose tumoral, e de modo geral, até abrindo parênteses aqui, se essa célula teria que sofrer uma apoptose, uma morte programada, para parar com aquele mau funcionamento, aquela hiperproliferação, e ela não consegue, de um modo geral, ela vai para vias inflamatórias, em que você tem uma descarga de citocina de interleucina para mitigar aquela ação. Só que, porventura, aquela própria célula tem essas camadas de defesa e ela vai ali em cima evitar que essa inflamação continue. E aí esse processo se perpetua por muito tempo, fazendo com que isso sejam aquelas inflamações crônicas e, por vezes, até modificações na resposta imunocelular, fazendo com que esse quadro, às vezes, desvirtue e vire algo realmente sistêmico que vai muito além daquele sítio de atuação. Então, elas também têm uma atuação positiva em receptor PPAR-gama. O que é o PPAR-gama? É um receptor que está presente lá no núcleo. E pense, se eu estou na muralha do nosso feudo aqui, que é a célula, e ali tem receptores, tem respostas celulares e tudo mais. Quando eu estou indo lá para nível do núcleo, esse leque ele amplia muito. É uma resposta que geram-se muitos outros desfechos. E o PPAR-gama está presente tanto na metabolização dos ácidos graxos, como também na cadeia do ácido retinóico, quando a gente atua ali, a gente tem uma resposta muito maior. O carofileno, o beta-carofileno, né, a copaíba, que carrega, né, quase 55% ali, de um modo geral, de beta-carofileno, ela também é responsável por ativar os PPARs. E a palmitoietanolamina, outro, que a gente julga, né, entre aspas, um endocannabinoide, mas não é, ela tem uma atuação nesse receptor. Também indução de prostaglandina, inibição, né, perdão, da produção de prostaglandina E2, né, é algo muito semelhante com o que faz a COX, né, a COX ela ajuda naquela conversão do ácido araquidônico na prostaglandina E2, é até por isso que a gente usa anti-inflamatórios não esteroidais, como a nimesulida, o ibuprofeno, o paracetamol, para acabar com essa ação da COX-2 e fazer com que essa conversão não ocorra. Enfim. E um outro efeito antioxidante contra a peroxidação lipídica.
relacionado também ali com PPAR-gama, é uma das cadeias, não a única, mas uma das. As aplicações potenciais na psoríase, né, para um controle daquela hiperproliferação epidérmica. Aqui eu vou falar também um pouquinho mais sobre a psoríase. Ela é uma hiperproliferação de queratinócitos. Não se trata disso, na verdade, é uma perda de uma resposta imune que culmina numa hiperproliferação de queratinócitos. E essa hiperproliferação acaba fazendo com que o que deveria ser lamelas, aqueles queratinócitos, começa a ter um turnover celular, uma proliferação celular tão grande que começa a se acumular. Por isso que tem vários tipos de psoríase, mas a mais comum em placas gera-se aquela casca, né? Até lembra um pouco ostráceo, né? Aspecto de ostra, muito endurada, esbranquiçada, que sai inteira quando você faz uma curetagem, sangra, tudo mais. Na acne inflamatória, né, principalmente pela redução de neutrófilos e algumas citocinas, e na dermatite atópica, com a melhora da vermelhidão ou do eritema e também da descamação. Alguns polissacarídeos de algas marrons também, como a fucoidanas, a gente é muito estudado a fucos, né, para muitas outras atuações, desde hidratação até para skincare, tem-se uma atenção para essas algas, para algas de modo geral, mas alga marrom muito mais, extraídos de espécies dessas fucos vesiculosos e da Undaria pinnatifida. E elas reduzem algumas interleucinas, como a interleucina 1 beta, a interleucina 6, com efeito protetor sobre a barreira cutânea. E quando a gente pensa nos fluorotaninos, né? A gente pensa muito em tanino, né? Ali vinculado com a casca, né, da árvore também. Para quem não sabe, tanino também está presente, por exemplo, na água tônica, em muitos outros alimentos também, não só em dermocosméticos. Mas são potentes antioxidantes que inibem a desnaturação proteica e modulam também a resposta inflamatória em alguns modelos de dermatite atópica. Há limitações aqui quanto à permeação, né? São macromoléculas, são moléculas muito grandes, ainda que eu consiga colocar aqui em alguns esquemas, né, de quando nós usamos, e todas as atuações dela, tanto nos fatores de transcrição, né, FKB-beta, como nas MAPKs, como nas espécimes reativas de oxigênio, e como que elas acabam atuando, atenuando essas reações. Mas exige-se aqui um trabalho em cima dessas moléculas, porque elas são muito macro, elas não tenderiam a passar barreiras cutâneas. Então, tem todo um apelo ali da da nanotecnologia, ou também de você conseguir fazer micélios ali que eventualmente conseguem trazer, compactar melhor, né, essas moléculas para conseguir alcançar alguns outros alvos celulares. De um modo geral, elas apresentam um bom perfil de segurança aí e uso muito distinto, muito amplo, né? Alguns taninos hidrolisáveis relacionados com inflamação crônica, né? Então há uma modulação imunológica, como a gente viu naquela imagem, né? Principalmente mediado, né, por essas respostas linfocitárias, TH1, TH2, 17, reduzindo citocinas interleucina 4, 17 e interferon gama, também outra molécula ali relacionada com boa parte das cascatas inflamatórias que a gente não tinha citado até então. Há uma regulação genética, né, principalmente com NF-κ-beta, que eu já citei, e as proteínas STAT3, também, se eu não me engano, a STAT1 também está relacionada, que funcionam como interruptores centrais aí no processo de inflamação crônica. Normalmente são fatores aí que estão assim, com mau funcionamento de longo prazo. Também uma inibição enzimática, bloqueio da COX-2, aquela conversão do ácido araquidônico na prostaglandina E2, também algumas espécimes aí que promovem vasodilatação, que faz parte de um dos processos aí inflamatórios. Quando eu falo de inflamação, claro, a inflamação ela é importante, ela é imprescindível para a nossa existência. Só que, eventualmente, isso daí se dá por um tempo muito prolongado e começa a ser mais danoso do que benéfico. Esse desbalanço atrapalha muito. Tá, então, em alguns modelos experimentais, estudos que eu também anexei ali, alguns extratos ricos em taninos hidrolisáveis demonstram aí uma redução significativa da espessura da derme e do infiltrado inflamatório, além de uma melhora clínica do prurido e também da descamação, sugerindo efeito modulador duradouro. E quando a gente está pensando aqui numa redução da espessura da derme, não é que eu estou ferindo ali a estruturação, a quantidade de colágeno que tem ali. Muito pelo contrário. Na verdade, eu estou tirando processos inflamatórios ali que podem, inclusive, né, se
caracterizar como espongiosas, edemas que são até um pouco mais superficiais. Isso a nível histológico, né? Quando a gente vai lá e faz uma biópsia, né, e consegue ver esses elementos. Outros compostos naturais é o resveratrol, a curcumina, né, muito falada aí recentemente, o galato de epigalocatenina, muito presente ali no chá verde, e a triptolida, né, que também tem uma potente ação aí em cima de dermatoses autoimunes, né, regulando linfócitos T que são hiperreativos. Lembrando que o linfócito T, né, quando você tem algum problema e tem aquelas células, principalmente células de Langerhans, que são células apresentadoras de antígeno, que estão presentes lá na epiderme, conforme falamos na segunda aula, elas apresentam esses agentes para esses linfócitos vão recrutar, identificar e recrutar qual que é a resposta adequada para conseguir ir lá e reagir de uma maneira, seja por uma imunidade inata ou adaptativa para aquilo que está estranho ao corpo. Falando um pouco mais do resveratrol, né? Ele está presente na uva, no vinho tinto. Ele modula vias aí também de NF-κ-beta, reduz a proliferação de queratinócitos e a apresentação de uma ação, né? Se apresenta como uma ação antiproliferativa muito útil quando a gente pensa em doenças que hiperproliferam como a psoríase. Eu não estou falando aqui que vocês têm que tomar taça de vinho todo dia, até porque recentemente nós vimos que essa recomendação deixou de ser uma recomendação ok, né, de você olhar e negligenciar, falar que o paciente tudo bem, que ele pode tomar aquela taça de vinho. Qualquer dose de álcool é prejudicial, claro que é escolha individual de cada um, não estou aqui também querendo advogar mal, tal meu vinho, com muito prazer, mas hoje a gente já não se aplica, a gente não faz mais essas recomendações ou subestima essas orientações, porque sabe que de modo geral o paciente ele vai lá e esculacha. Bem, a curcumina, ela é derivada da cúrcuma, né, um potente bloqueador aí de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta também, e estimula a produção de antioxidantes endógenos. A gente tem uma grande questão aqui com a curcumina, né, com a curcumina de modo geral, porque ela é muito lipofílica. Até quando a gente compara ela com o canabidiol, que também é extremamente lipofílico, a gente olha para a cúrcuma e vê ela muito mais. Então a absorção desses fatores aí, elas têm que ser muito bem acompanhadas. Em que circunstância do dia que ela está sendo usada? Por exemplo, se vai ser depois da refeição ou em jejum. Aqui talvez fique melhor aí depois da refeição, ou mesmo se apropriar de tecnologias para conseguir deixá-la um pouco mais hidrofílica, menos lipossolúvel. Quanto ao chá verde, né, ele também estabiliza essa reação mastocitária, então reduzindo em interleucina 4, interleucina 13, também a gente não tinha citado até então, e muito especialmente interessante aí em casos de DA, dermatite atópica, ou também de um prurido refratário, prurigo nodular também. A diferença é importante falar, né, de prurido para prurigo. O prurido não há uma lesão básica que desenvolva aquela coceira. Então a gente tem prurido esteatótico, a gente tem várias outras coisas. Enquanto que o prurigo, por exemplo, prurigo nodular de Hyde, que são reações nodulares que ocorrem em membros inferiores e levam a coceira muito importante, você já tem uma lesão ali e é nessa lesão que desenvolve ali o prurido, enquanto que no outro é só a sensação de coceira. Não que não tenha algo ali a nível histológico, mas, enfim. Então, ter essa visão integrada aí, uma sinergia terapêutica usando polifenóis, probióticos também que modulam esse microbioma cutâneo. A gente sabe que também, eventualmente, uma mudança, uma adequação da flora intestinal pode levar também a desfechos epidérmicos. O Sírio-Libanês tem uma aula fantástica também de um gastro que dá, foi uma das melhores aulas que eu vi relacionadas a probióticos. E lembrando que probiótico também tem nome e sobrenome, não é você ir lá e prescrever bilhões disso, bilhões daquilo para todo mundo lá e achar que está tudo certo. Enfim. Ácidos graxos também, ainda mais usados de forma tópica, ceramidas também, eles restauram a barreira lipídica e modulam também mediadores inflamatórios. E peptídeos que estão vinculados ali com a regeneração tecidual, também sinalização celular para um adequado reparo da pele. Algumas revisões sistemáticas, né, elas demonstram que toda essa combinação desses ativos, e eu vou repetir aquela fala, na dermato nós conseguimos ver o quanto que pequenas frações levam a respostas muito importantes, como que combinações de ativos são muito boas. Vou trazer uma clássica aqui para vocês. Por mais que uma delas está um pouco polêmica agora, mas ao invés de você usar só a adapalena, um derivado de vitamina A, viu-se que quando você usava o peróxido de benzoíla,
você conseguia ter uma ação de peróxido que promovia a morte de uma bactéria anaeróbia que está presente na pele e é imprescindível para o processo da acne, sem gerar uma resistência bacteriana, porque aquela bactéria jamais ia mudar a sua natureza anaeróbia, então ela sempre ia se estressar com o oxigênio. Então, o derivado de vitamina A com peróxido de benzoílo fez com que menos derivado de vitamina A de um retinoide fosse usado ali. Pois bem, então, qual a conclusão dessa nossa aula? Que esses compostos bioativos eles apresentam um arsenal complementar, né, muito promissor para o tratamento dessas dermatoses. Então, os flavonoides das xantonas apresentam uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Os taninos hidrolisáveis têm uma atuação imunológica e também enzimática multitarget, então muito ampla. Polissacarídeos de algas têm um potencial imunomodulador com desafios de formulação. E os resveratrol, a curcumina, os derivados do chá verde, a triptolida, têm um papel muito relevante em doenças autoimunes cutâneas. E fazendo considerações, né, a maioria das evidências ainda é muito pré-clínica, eventualmente in vitro. Há uma necessidade de personalização e acompanhamento desse paciente, não dá para prescrever como se fosse algo aí tão banal. O papel do profissional na seleção criteriosa dos compostos é imprescindível, por isso que a gente está aqui. E o uso como adjuvantes e não substitutos de terapias consagradas vai defender o seu exercício profissional. Então, não é porque eu advoguei aqui que o corticoide a longo prazo é maléfico que eu vou abominar o uso do corticoide. Ou como eu vejo alguns profissionais aí querendo lá demonizar alopático, ainda usando alopático no termo mais errado possível, como se fosse algo demonizado, que a gente não... Se está validado e tem muitos estudos que estão evidenciando que é uma boa prática, que muda o curso daquela doença, a gente tem que apostar isso em primeiro ponto. E se nos é dado o conhecimento de conseguir manejar algumas outras terapias adjuvantes e que porventura a gente até possa pensar numa substituição, só esse íntimo contato com o seu paciente vai te trazer isso, bem como o conhecimento pleno sobre o que você está fazendo. Então, até a próxima aula. Muito obrigado. Importante. Faltou só uma parte aqui. E na próxima aula, só voltando aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre bioativos e fitoterápicos no envelhecimento cutâneo, principalmente mediado ali por processo de glicação, de estresse oxidativo, que a gente já bem falou, também numa remodelação dérmica também, como que eles conseguem estimular a produção de colágeno, manter a firmeza e elasticidade. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.